Você consegue imaginar como uma personagem simples pode se transformar em uma ilustração profissional apenas dominando anatomia, luz e sombra? Pois é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Nesse vídeo você vai acompanhar todo o processo de criação da anatomia feminina passo a passo, desde o ajuste do desenho até a pintura final. E o melhor, vou te explicar as decisões que eu tomo em cada etapa para você conseguir aplicar esse conhecimento nos seus próprios desenhos. Então já pega o seu material e vamos começar! A personagem que você está vendo se chama Annalice. Eu criei ela em 2019 para participar do desafio Inktuber daquele ano, cujo tema era Universo Fitness. Desde então ela se tornou uma personagem favorita para mim, justamente porque me permitiu explorar bastante anatomia feminina e técnicas de pintura digital. O primeiro passo é trabalhar a line art. Antes de pensar em uma pintura ou cores, eu reviso completamente as proporções da personagem. Essa é a etapa das mais importantes do desenho, porque um pequeno e único erro anatômico pode todo o resultado final. Eu desenho utilizando o Photoshop e sigo um padrão que eu utilizo na maioria dos meus personagens e fanart. A figura possui aproximadamente 8 cabeças de altura. Esse padrão deixa a personagem mais elegante e ajuda a criar uma aparência mais heróica e estilizada. Enquanto ajusto a line art, também corrijo pequenos detalhes na anatomia, verificando a posição dos braços, pernas, quadril, cintura e ombro. Tudo precisa funcionar em um conjunto para que o corpo pareça natural. Outra característica marcante do meu estilo são os traços mais grossos. Além de destacar melhor o desenho, ele ajuda a criar uma sensação maior de profundidade e deixando visualmente. Com a line art pronta, chega uma das etapas que eu mais gosto, a pintura em grayscale. Essa é a técnica que eu utilizo praticamente em todas as minhas ilustrações. Se você me acompanha o canal há algum tempo, provavelmente já viu outros vídeos em que eu explico a técnica com bastante profundidade. Inclusive, depois desse vídeo eu recomendo muito que você assista outros conteúdos sobre grayscale, dando aqui. A primeira coisa que eu faço é preencher toda a personagem com um tom de cinza médio, que será a cor base em imagem do corpo. Agora começa a verdadeira construção do volume. Nos quadríceps, utilizo um cinza mais escuro para criar a sombra de oclusão, que representa as regiões onde a luz praticamente não alcança. Depois adiciono um cinza médio para formar o meio tom e por último um cinza mais claro para clarear a área iluminada. Para suavizar a transição entre essas tonalidades, eu utilizo o brush de borrar, misturando as cores até criar um degradê bem natural. Esse mesmo procedimento eu repito ao longo de praticamente toda a personagem. Nas pernas, continuo modelando cada grupo muscular sempre respeitando a direção da luz. Enquanto isso, também começo a pintar o tênis. Um detalhe importante, no meu fluxo de trabalho eu uso constantemente a ferramenta de seleção. Ela permite preencher exatamente a área desejada sem ocorrer risco de pintura fora da linha, principalmente quando eu estou trabalhando nas sombras. Na região do abdômen e do músculo oblíquo, sigo exatamente o mesmo princípio. Começo com sombras mais escuras, adiciono meio tom e depois faço a suavização utilizando o brush de borrar. Nas axilas aplico um cinza ainda mais escuro para reforçar a profundidade dessa região, criando um efeito tridimensional muito mais convincente. Quando eu chego ao abdômen, começo a definir o primeiro, marco as sombras com a ferramenta seleção. Depois
Depois aplico meio tom e finalizo suavizando tudo para que os músculos fiquem naturais e não pareçam artificiais. Em seguida, parto para uma das regiões mais importantes da anatomia feminina, os seios. Aqui o segredo é entender que eles possuem formato arredondado. Por isso, as sombras acompanham essa curvatura. Começo a utilizar o cinza escuro para estabelecer o volume principal. Depois aplico meio tom e faço toda a fusão de cores com um brush de borrar. Repito exatamente o mesmo processo no outro lado para manter a simetria. Depois sigo para o pescoço, pintando músculos importantes como o esternocleidomastoideo. Também reforço a sombra abaixo do queixo, criando uma sombra de oclusão que ajuda a destacar melhor a cabeça em relação ao pescoço. Agora começo a modelagem dos ombros, trabalhando os deltoides, depois os bíceps, antebraço e as mãos. Mas uma vez utilizo bastante a ferramenta de seleção para desenhar formatos limpos nas sombras antes de suavizar tudo. Chegando ao rosto, cada detalhe faz a diferença. Começo pintando os lábios. O lábio inferior recebe um tom mais escuro, enquanto o superior utiliza um cinza médio, criando uma diferença natural de iluminação. Depois modelo o nariz utilizando a sombra de oclusão e meio tom. Também adiciono sombras nas pálpebras para dar mais profundidade ao olhar. Com essa personagem utilizo um fone de ouvido. Também faço suas sombras projetadas para integrar melhor o acessório ao rosto. No cabelo utilizo diferentes tonalidades de cinza para construir o volume dos fios antes mesmo de aplicar qualquer cor. Com toda a modelagem concluída, finalmente chega a etapa da colorização. Como essa personagem possui pele clara, eu escolho um tom de rosa salmão para servir como base da pele. Crio uma camada exclusiva para essa pintura e preencho toda a personagem, tomando cuidado para eliminar qualquer vazamento. Na calça leg utilizo um rosa choque bastante vibrante e acrescento detalhes utilizando um rosa mais claro para criar contraste. Os tênis recebem uma combinação de cor azul bebê com detalhes em lilás nos cadastros, as bordas são pintadas de branco e a sola recebe um tom de preto para aumentar o contraste. No top eu escolho um azul claro combinando com um detalhe em rosa choque, mantendo uma identidade visual bem esportiva. O fone de ouvido utiliza uma combinação de azul claro, rosa, rosa choque e cinza, enquanto a xuxinha do cabelo recebe novamente o rosa choque para harmonizar toda a paleta de cores. Para o cabelo eu escolho um amarelo claro puxado para um loiro seco, exatamente como eu imaginei quando criei essa personagem. Nos olhos eu utilizo o azul para a íris, o branco para a esclera e finalizo a boca com um tom rosado. Depois de todas as cores bases prontas, utilizo um processo muito importante para intensificar as pinturas. Duplico cada camada de cor e altero os modos de mesclagem, utilizando principalmente o suavizar e o multiplicação. Essas combinações aumentam o contraste e melhora a suavização, a saturação e faz com que toda a pintura ganhe muito mais vida. Por fim, chega a última etapa, a iluminação. Crio uma camada separada exclusivamente para a luz, para as luzes. Primeiro adiciono os pontos de brilho na pele, sempre nas regiões onde a luz incide com maior intensidade. Depois aplico a camada de luz de corte, aquela iluminação branca que contorna a parte da silhueta e ajuda a destacar ainda mais a personagem no fundo. Esses pequenos detalhes fazem uma diferença enorme no resultado final, deixando a iluminação muito mais profissional e tridimensional. Esse foi todo o processo que eu utilizei para desenhar essa anatomia feminina passo a passo. Espero que você tenha conseguido aprender novas técnicas
técnicas e principalmente entender que um bom desenho começa muito antes da pintura. Quando você domina a proporção, anatomia, luz e sombra, qualquer personagem ganha muito mais vida. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, porque isso fortalece muito o canal. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de desenho, anatomia e pintura digital. E se você quiser continuar evoluindo como artista, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que vai completar tudo o que aprendeu hoje. E muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.